Fale para o seu irmão, meu irmão, levante as suas mãos bem alto e aplauda aquele que é digno de glória, digno de honra, Jesus, aleluia. Com danças e com brados de vitória, pois só Ele é digno de adoração. Batendo palmas, entronizando o Rei, proclamando a sua grandeza, pois só Ele é Deus em toda a terra, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o seu nome, Jesus, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. As nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, declare, digno de adoração. Está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Cante, igreja. Ao que está sentado no trono, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Levante as suas mãos se você pode. Ao que está sentado, adore a Ele. Levantamos o teu, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu glorioso nome, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração. Em todas as nações levantamos o teu nome, Jesus, digno de adoração.
ao que está sentado no trono, ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória, o poder para sempre, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. Junte a sua voz com a voz do céu e cante: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. O louvor, a honra, a glória, o poder para sempre, ao que está Tome a sua Bíblia por um instante. Nós iniciamos ontem, através do pastor Daniel, ali na Rede Super, aquele trabalho de oração por todas aquelas cartas, aqueles pedidos que foram colocados. Foram milhares de cartas, e cada uma delas, com um pedido. Mas nós cremos na intervenção do Senhor, porque Deus é grande. Tome a sua Bíblia e nós vamos proclamar o poder inerente da palavra de Deus. Levante-a bem alto, bem alto. Tão bonito ver o coral todo, não só com os lábios, com a boca cantando, mas com as Bíblias levantadas. Faça assim, coral. Isto. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nessa noite, ó Deus, Tu possas abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, através da Tua bendita palavra. Senhor, para conhecermos mais a Jesus, Senhor. Ó Deus, e conhecermos os caminhos dEle. Leva-nos, ó Pai, nesta noite a amarmos mais o Senhor. Conceda ao pregador sabedoria, conceda-lhe graça, conceda-lhe acima de tudo a Tua unção, para que a Tua palavra viva, Senhor, transforme os corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Faça assim com essa Bíblia. Essa é a minha Bíblia, é a minha. Vamos assentar, querido. No domingo passado nós falamos sobre Jesus, o Salvador. Meu coração tem hora que fica assim, inquieto, quando eu vejo algumas pessoas pregando tantas outras coisas e não pregando Jesus. Nossa mensagem é uma, é Jesus, Jesus, Jesus. O Salvador tem um nome, é Jesus. É verdade que nós temos tantas extensões, assim eu posso dizer assim, são tantas as nuances da vida e que precisam ser tocadas. Mas a essência da nossa fé
é Jesus. Jesus. Hoje pela manhã eu ministrei sobre humildade. Os que não estiveram aqui, eu deixo o desafio de levarem o vídeo para assistirem, porque é a chave de tudo na nossa caminhada. Ao ponto das Escrituras se resumirem dizendo assim, que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede sua graça aos humildes. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos aprendido que não vamos imitar a Deus criando mais estrelas, uma outra lua. Não vamos fazer isso. Mas nós vamos imitá-lo na sua vida e no modo como Jesus viveu. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão significa aquele que tem a mesma natureza de Cristo. É aquela pessoa que é igual a Cristo. A conversão, a salvação nada mais é do que você convidar Jesus para morar na sua vida e entregar a chave da sua vida para Ele. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de definir a sua história dizendo: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se perguntarem onde que é o endereço de Jesus, onde Jesus está, você possa dizer: Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Mas nós temos que expressar essa realidade e viver imitando o Senhor. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a humildade de Jesus. Como que Ele era? Não havia nenhuma empáfia, nenhum tipo de orgulho. O maior se fez o menor, para que os seus seguidores, aqueles que o têm, pudessem viver como Ele viveu. A vida cristã é essa jornada, cada dia com Jesus, cada dia com Ele, e cada dia sendo mais parecidos com Ele, seja no olhar, no falar, no andar, no pensar. Vamos nos perdendo nele, no sentido de chegar a um momento que você, cada vez mais e mais as pessoas irão olhar para você e falar assim: você tem alguma coisa diferente. O que é? É Jesus. Vamos então a começar, bem no finalzinho do Velho Testamento, antes do livro de Malaquias, você encontra Zacarias. Não é nada dos trapalhões não, mas vamos chegar aqui. Zacarias capítulo 9, o versículo de número 9. Zacarias é profeta. Ele viu a entrada de Jesus, a entrada triunfal, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Jesus entra em Jerusalém, esse texto aqui de Zacarias foi escrito séculos e séculos antes do acontecido. E Zacarias viu o futuro, e ele escreveu dizendo assim, Zacarias 9:9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus podia ter escolhido entrar num cavalo árabe tão fogoso, mas Ele quis deixar para todos nós esse testemunho. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador. E entre vírgulas está escrito, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Em Mateus capítulo 11, o verso de número 29. Mateus capítulo 11, o verso 29. Eu queria pedir sempre a bondade dos irmãos, que você sempre olhasse o irmão que está aí ao seu lado,
e pergunte para ele se ele está sem a Bíblia, ofereça a sua. Nós aqui em Lagoinha lemos a Bíblia, porque ela fala o nosso coração, porque é o poder de Deus. Está escrito em Mateus 11, 29, Jesus dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele sempre vai dizer humilde, humilde, humilde de coração. Mateus 20, o verso 28. Mateus, capítulo 20, o verso de número 28. Ele define a sua missão, dizendo assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O modo como ele se aproxima, o modo como ele chega dizendo: o Filho do Homem, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando os discípulos estavam questionando qual deles era o maior, naquela época os carros não tinham um modo assim de escapamento como tem hoje. Eram carroças, eram cavalos, e a fumaça saía por outro lugar, e era tão esquisito, porque as ruas ficavam cheias daquela fumaça, mas não era só fumaça não, era tanto cocô de cavalo, e aquilo ficava por ali, e as pessoas pisavam por cima daquilo, e os pés ficavam com aquele perfume que não era nada agradável. Agora, para entrar em casa, para entrar em qualquer lugar, tinha sempre um servo. E era aquele assim, o mais simples do simples, do simples, do simples. Que o trabalho dele era um. Quando entrava na casa, trazia uma bacia, colocava água e lavava os pés. Porque não dava para andar dentro de casa com os pés com aquele cheiro. Então tinha que lavar, tinha que lavar. E era sempre a pessoa assim, a mais chuezinha, se pudesse falar. Aquela lá de baixo mesmo, sem assim muitas qualificações, não era mais o mais estudado, não era aquilo, não. Era o mais simples do simples do simples. E o trabalho dele era aquele, lavar os pés. E quando os discípulos de Jesus entraram, logo um ficou perguntando para o outro: aqui não tem ninguém para lavar os pés. Quem é que vai lavar os nossos pés? Quem vai? Ah, será que vai ser o João, que é o mais novo? Será que é o outro? Será que é o outro? Olha o que está escrito. Abra comigo em João capítulo 13. João capítulo 13. João 13. Vamos começar do verso 1. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, olha o que Jesus fez, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingida. Foi isso que ele fez. Imagine, Jesus, ele não se parece com Deus. Jesus é Deus, é o Criador de todas as coisas. Ele fazendo isto, o que ninguém queria fazer, ele fez. Ele fez. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, o verso de número 8. Filipenses 2, verso 8, diz assim, a respeito de Jesus. Vamos começar do verso 5. Filipenses 2, 5. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão,
Nosso exemplo está aqui. Filipenses 2, verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Olha o verso 8. A si mesmo se humilhou. Ele não foi obrigado a se humilhar. Ele escolheu. É uma escolha. Ele não foi obrigado. Ele escolheu. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, quando olhamos para Jesus, olhamos para Ele, muitas vezes as pessoas não têm uma caricatura tão diferente, ou imaginam de um modo tão diferente. Jesus era acessível, qualquer pessoa se aproximava dele, as crianças se aproximavam. Muitas vezes, para você até saber se uma pessoa está endemoniada, é porque as crianças não gostam de se aproximar de endemoniado. Elas têm uma sensibilidade assim muito grande, muito grande. As crianças vinham, Jesus abraçava, beijava. As pessoas, qualquer uma, tinha acesso a Ele. Mas muitos religiosos tempertigados ficavam assim, questionando a própria vida do Senhor. Mas eu quero mostrar para os irmãos como que a humildade de Jesus. Porque humildade não é a pessoa fazer assim um carimbo, por vestir uma camisa assim, aprenda a ser humilde comigo em 10 lições. Não, ou seja, não tem nada assim, eu sou humilde, não é isso. Não é, é a vida. A fé cristã é tão simples. Quando olhamos para Jesus, a simplicidade dele, desde o começo. Ou seja, Ele, Deus, vem tomar a nossa natureza. Deus que é infinito, se torna finito. Ele que é ilimitado, veio até nós. Filipenses, você está aqui com a Bíblia aberta, o verso de número 7 diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou. Ó Deus, o céu se esvaziou. Ou seja, Jesus deixou a sua glória, cercado de miríades de anjos, veio, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Quando nós lemos, quando Ele toma a nossa natureza, olhe para as suas mãos. Quando Ele fez os céus e a terra, tudo foi feito por Ele. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Ele não fez com essas mãos. Ele se humilhou, se limitou. Ou seja, Ele passou a ter o quê? Mãos. Ele toma a nossa natureza. Vem como homem. Quando você percebe o modo dele entrar aqui no mundo, ele não entrou nascendo em um palácio, não foi cercado de tanta pompa. Quando você lê em Lucas capítulo 2, versículo 4 e o versículo 7. Primeiro ponto, Ele se humilhou em tomar a nossa natureza. O segundo, no seu nascimento. Lucas capítulo 2, o verso 4, diz assim, Lucas 2, 4. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tinha um lugar mais humilde. Será que existiria em Belém
Um lugar mais simples do que uma estrebaria? E será que existiria um lugar para ser colocado aquele que havia nascido? Do que? Numa manjedoura. O que é manjedoura? É o coxo. É o coxo onde os animais comem. A si mesmo se humilhou. Ele, Deus. Mas agora, quando você vê em Lucas capítulo 2, o verso 51, a sujeição dele aos seus pais. Ou seja, todos obedeciam a ele. Todos. Mas agora olha a humildade dele, porque agora ele obedece aos seus pais aqui na terra. Capítulo 2, verso 51. E crescia e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes o quê? Submisso. Ou seja, ele, o maior, sendo submisso aos seus pais. Que expressão de humildade. Em Mateus 13, 55, quando você percebe a vida do Senhor, a característica da humildade no Senhor Jesus de uma forma tão intensa. Mateus 13, o verso 55, as pessoas olhavam e diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, era assim, lá embaixo. O foco era esse. João 9, 29. João capítulo 9, o versículo de número 29. Olha o modo como tratavam ele. Sabemos que Deus falou a Moisés: mas este nem sabemos de onde é. Olha o modo como falavam, mas a ele nem sabemos de onde ele é. Quando olhamos o caixa de Jesus, ele, a palavra diz, aquele que sendo rico, se fez pobre por nós, para que pela sua pobreza nos enriquecesse. Em Lucas capítulo 9, o verso 58, Lucas 9, 58, há um retrato de Jesus. Diz: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covins, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele tem de tudo. Os homens muitas vezes, nós olhamos isso, ele podia fazer tudo, mas ele escolheu, como está escrito em 2 Coríntios 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, o verso de número 9. Algo que nós nunca podemos esquecer. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele está falando aqui rico simplesmente de dinheiro. Pessoa pobre é quem tem muito dinheiro, porque só tem aquilo. Existe algo que é diferente, esse inefável, a graça do Pai. E Ele fez isso por mim, por você. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, foi por mim. Foi por mim. Foi por mim que Ele fez isso. Ele mostrou a sua humildade de uma forma assim tão grande, ao ter participado da nossa fraqueza, da nossa limitação. Ou seja, viver dentro de um corpo. Nosso corpo é limitado. Nosso corpo é limitado, eu não posso estar em 2 lugares.
Quando você lê em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Hebreus, capítulo 4, o verso de número 15. Hebreus 4, o verso de número 15. Falando a respeito do Senhor, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Quantos aqui que já foram tentados? Levante a mão. Todos nós. A mesma tentação que veio sobre você, da mesma maneira como você já foi tentado, Jesus, ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados. Da mesma forma, apenas essa diferença. Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele nunca cedeu a uma tentação. Ele nunca permitiu que uma semente da tentação fosse cultivada no coração dele e que ele viesse a pecar. Nunca. Mas ele experimentou tudo aquilo que nós experimentamos aqui. Ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas ele nunca cedeu. Hebreus capítulo 5, verso 17. Hebreus 5, 17, não, 7. Hebreus 5, verso 7. Diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, fale comigo, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Em outras palavras, ele participou de nossas fraquezas, das nossas limitações. Ele foi tentado como somos tentados, da mesma forma. Ele foi muito mais tentado do que qualquer um de nós, porque aquela tentação ali que está registrada em Mateus 4 e Lucas 4, não foi a tentação, foi apenas uma tentação. E diz a palavra que o diabo saiu e o deixou, mas voltou novamente. Quando você vê o Senhor se tornando servo, ele podia ter vindo como cheio de glória e ter vivido essa glória, mas o caminho que ele tomou foi esse. Mateus 20, o verso 28. Mateus, capítulo 20, o verso de número 28. Diz: tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Leia esse versículo para o seu irmão e diga: meu irmão, deixa eu ler para você esse texto. Leia para o seu irmão e diga para ele: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lê agora para o irmão que você não leu, que está do outro lado. Lê para ele: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus falou: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em outras palavras, mais bem-aventurada coisa é você servir do que ser servido. Hoje as pessoas não entendem o que seja a fé cristã. Há tantas pessoas que dizem assim: eu quero ser servido. Eu quero ser servido. Pessoas mudam de uma igreja para outra, muitas vezes com a compreensão assim: eu vou ser melhor servido lá. Filho, você vai servir aqui. A bênção está aqui, o Senhor dizendo: faça como eu faço. Jesus falou: tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, ele disse: eu vim para servir. Uma das coisas que seria tão bonita era você estar sentadinho aí ao lado do seu irmão e perguntar para ele: meu irmão, como eu posso te servir? Pergunte para ele. Não pergunte não, senão ele vai trazer uma lista enorme para você agora.
Há tantas coisas. Mas fique em pé, para não ter nenhum constrangimento. Um homem vai dar um abraço abraçado num homem, e uma mulher vai dar um abraço abraçado numa mulher. Mas dê um abraço mesmo. Sabe o que é igreja? Igreja é isto. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento, igreja é vida. Celebração é isto, quando você pode dizer: meu irmão, conte comigo. Jesus nos deixou o exemplo, e o exemplo dele foi esse: ele dizendo: eu vim tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Já que você deu um abraço nele, pergunte para ele agora: meu irmão, eu posso te servir? Pergunte para ele. Queridos, olha, aquilo que nós olhamos ali sempre no quadro, nós estamos buscando 10% de Belo Horizonte. Sabe quando é que nós vamos alcançar esse 10%, irmãos? As multidões vão chegar aqui, vendo você cheio de amor, com esse mesmo propósito, servindo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. Eu não quero dizer que você não está fazendo isso. Eu conheço irmãos aqui da igreja, às 2h da manhã, ele muitas vezes sai da sua casa, vai lá para um CTI, ficar ao lado de alguém ali, orando o tempo todo. Irmãos, que a vida, o prazer, a riqueza dele é poder servir. Jesus veio exatamente para nos deixar esse exemplo. Ele, o maior, nos deixou esse legado. A nossa fé não é uma religião. A fé cristã não é uma religião, é um relacionamento com Ele. A nossa fé é manifestarmos a vida dEle através da nossa vida. A preocupação dos outros é sempre essa: como eu vou ser melhor servido? Mas o exemplo do Senhor, em ter se tornado o quê? Servo. Vamos assentar. Lucas 22, 27. Lucas 22, o verso de número 27. Ele diz: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Ele podia dizer: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você sabia que você é mais do que eu? Tchan, 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 tchan. Será que é isso mesmo? Jesus dizendo: no meio de vós, eu que sou. Ele não dizia nunca isso: eu sou o maior. Mas ele dizia: eu, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Ele mostrou humildade em ter submetido a todas as ordenanças. Ou seja, em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 15, Mateus 3, 13 a 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, João Batista falando para ele: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. É como se fosse hoje, olhando assim uma coisa natural, Jesus podia atravessar todo sinal vermelho. Ele é Deus.
Mas ele parava, cada hora que o sinal vermelho apresentava. Ele não precisava ser batizado, mas ele se submeteu às ordenanças. Ou seja, quantas vezes nós ficamos questionando determinadas ordenanças, mas Jesus, ele se submeteu a todas as ordenanças. Quando você olha aqui em Mateus 9, o versículo 10 e 11, ele se humilhou em ter se associado aos desprezados, aos párias da sociedade, aqueles que eram assim até tão estigmatizados. Mas olha o que diz, Mateus 9, versículo 10 e o versículo 11. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguia. Olhe para mim, esse homem aqui, Mateus, era um coletor de impostos. Quem dominava era Roma. Aquele dinheiro dos impostos não era para beneficiar a cidade deles. A maior parte desse dinheiro era levado para Roma, para as coisas mais absurdas. Esse homem aqui, Mateus, ele era estigmatizado, ninguém gostava dele. Coletor de impostos. Jesus viu esse homem, um solitário. Outro que trabalhava assim na coletoria também era Zaqueu, solitário, aquele homem que todo mundo queria era matar aquele homem. Mas Jesus faz tão diferente, o modo da humildade dele. E Jesus se aproxima e diz, segue-me. Jesus viu um homem. Jesus não viu um coletor de impostos. Muitas vezes nós olhamos as profissões das pessoas. Eu posso dizer assim, eu vejo um ladrão, eu vejo um estuprador, eu vejo um assassino, eu vejo um corrupto. Eu tenho que dizer, eu vejo um homem. Muitas vezes nós vemos o que ele faz, mas nós não somos conhecidos pelo que fazemos. Nós somos o que somos, nós somos um homem, somos um ser humano. Tantas vezes é tão difícil fazer essa separação. E aqui diz o texto, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Ele não diz assim, viu um coletor de impostos, um desgraçado. Ele viu um homem. Quando nossos olhos são também como que os olhos do Senhor, para podermos ver o homem, não aquilo que ele faz, porque aquilo que ele faz pode ser totalmente mudado pela transformação através do novo nascimento. Você pode ver uma mulher e pode dizer, é uma prostituta, ou pode olhar e dizer, eu vejo uma santa de Deus. Ou seja, Jesus via dessa maneira, e ele continua vendo assim, não simplesmente nos vendo do modo como somos do lado de fora. Ele te vê do modo como você pode vir a ser aqui na terra, semelhante a Ele. Quando você diz, eu sou um cristão, você está dizendo, eu sou semelhante a Cristo. Eu tenho a natureza dele na minha vida. Mas isso vem o quê? Através desse ponto. Lucas capítulo 15, os 2 primeiros versículos. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos, fale comigo, todos, os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Sabe, a turma que Jesus se aproximava, não era a turma dos religiosos, daqueles, entre aspas, assim, que tinham todas aquelas regras, aquele modo cheio de tantas coisinhas. Humildade. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus. Os fariseus eram os religiosos, cheios disso e daquilo. E os escribas, aqueles que cumpriam cada tio da lei.
dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nossa vida, o lugar do sal não é no saleiro. Isso aqui é o saleiro. O irmão que está aí perto de você é cheirosinho, bonito, santo, íntegro. O lugar do sal é na sopa. O lugar do sal é fora. Ser crente aqui dentro é a coisa mais linda que tem. Mas sabe, amanhã você está ali, imerso na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. É ali. E é ali que você mostra realmente a sua fé. Jesus, o maior, você vai percebendo a humildade dele, como que ele se humilhou. Em João capítulo 5, versículo 41. Você o vê humilhando, não rejeitando as honrarias, ele deixava tudo isso de lado. João 5, verso 41, ele diz: eu não aceito glória que vem dos homens. Ou seja, Jesus não queria a glória dos homens. Viva! Não. Ele diz: eu não aceito glória que vem dos homens. Não era isso. Ou seja, para nós, o mais importante é aquela que vem dele. Houve momentos de tanta pressão na vida do Senhor, mas quando ele ouviu o Pai dizer: este é meu filho amado, em quem me compraz, aquilo enchia o coração dele. Esse é meu filho. Se você virar a página, João capítulo 6, o versículo de número 15. João 6, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem o quê? Rei. Quem quer ser rei? No fundo, todo mundo quer ser rei, quer ser rainha. Não fale que você não quer, não, senão você está mentindo. Lá no fundinho mesmo. Sabe o que é ser rei? Estar num trono, ter palácio, só falar assim, tudo aparece. Falar assim, ó, que era abobrinha no começo e no fim, tu está ali. E as pessoas vieram com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem Jesus o quê? Rei. Iam proclamá-lo rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele não levou aquele séquito com ele. Foi sozinho para o monte. Quando ele entra em Jerusalém, Mateus 21, versos 5 e 7. Mateus 21, versículo 5 e 7. É o texto que lemos no início lá de Zacarias. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Ele podia ter escolhido um cavalo árabe, tinha tantos. Mas os caminhos do Senhor são tão diferentes. Os valores dele são tão diferentes. Satanás incute um sentimento e um pensamento que o que conta é aquilo que você é o único. Mas o valor é tão diferente. O importante é chegar e cumprir o propósito. Jesus não fazia aquilo simplesmente assim para dar uma demonstração. Ele fazia porque ele não conseguia fazer outra coisa. Ele podia até fazer, mas ele não fez. Porque tudo que ele fez, ele deixou o exemplo para nós fazermos também. Talvez alguém possa dizer assim, mas se ele tivesse entrado num cavalo árabe, alguém ia dizer assim: ah, mas no cavalo árabe eu não vou conseguir. Mas jumentinho todo mundo pode. Lavar os pés dos outros todo mundo pode. Ou seja, ele nos deixou o exemplo
nos deixou o exemplo. A nossa fé é essa caminhada com Ele. Quando Ele lava os pés dos discípulos ali, em João 13, vamos de novo ali. João 13, verso 5. Ele usa bem essa expressão exemplo. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ele deixou aqui. Ele deixou exatamente isso. E diz aqui a palavra. Olha o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço? Não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Mas o Senhor disse: é diferente. É diferente. É tão diferente. Na obediência. Quando você lê em João capítulo 6, verso 38. João 6, 38. Ele é Deus. Mas Ele abdicou. Ele veio. Nunca Ele deixou de ser o que Ele é. Mas aqui Ele diz assim, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele podia fazer a vontade dele, mas aqui encontramos esse aspecto da humildade dele, ele falando, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Tão diferente. Hebreus 10, versículo 9, afirma essa mesma realidade. Hebreus, capítulo 10, o verso de número 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Será que você pode levantar a sua mão direita para os céus? Será que você de coração pode dizer essa palavra que Jesus também disse? Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos falar? Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Outra vez. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sabe, nós queremos fazer a nossa própria vontade. A raiz do pecado é fazer a nossa própria vontade, não a do Senhor. Quando Ele abre o coração e diz, eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua própria vontade. Ele se humilhou no ter se submetido aos sofrimentos. Não pense que Jesus era imune à dor. Ele estava com dores. Quando você lê lá no livro de Isaías 50, o verso de número 6. Isaías 50, o verso de número 6. Diz, ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Quando você vira a página, no capítulo 53, Isaías 53, versículo 7 e o versículo 8. Ele foi oprimido e humilhado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Atos capítulo 8, o verso de número 32. Atos capítulo 8, o verso de número 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca.
Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Ele se humilhou em ter se exposto às repreensões e às zombarias. Você nunca vai vê-lo dando coisas, não. Quando nós somos, não significa que nós vamos ser masoquistas. Bate em mim, não era isso. Jesus não era masoquista. Ele veio, humilde, nos deixando um exemplo para seguirmos os seus passos. Quando você lê no Salmo 22, o versículo de número 6. Salmo 22 é um salmo messiânico. Ele chega ao ponto de dizer algo assim: eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O Salmo 69, o verso de número 9. Salmo 69, o verso 9 diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. E as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Na morte do Senhor, quando lemos em João capítulo 10, João capítulo 10, o verso de número 15, ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. A vida de Jesus não foi tomada, Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Ele foi desprezado. Mas a exaltação dele, quando lemos aqui em Filipenses capítulo 2, vamos nos colocar em pé. Eu quero que você leia esse texto agora. Tome seu dedo indicador e coloque em cima da sua Bíblia. Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Tende em vós. Faça assim, aponte para os outros. Olha, faça assim. Quando você aponta, o que acontece? Olhe para mim. Um dedo vai para a pessoa, 3 vêm para você e um vai para Deus. Então, quando você fala, tende em vós, você está dizendo para você, mas eu estou dizendo também isso para Deus, e 3 para mim. Em outras palavras, 3 vezes mais. Tende em vós o mesmo, fale comigo, o mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui diz que nós, os santos, devemos imitar a humildade do Senhor. E diz aqui o versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vamos recapitular tudo isso que vimos. Começando aqui desde o primeiro ponto, vamos ler juntos, para que isso fique bem gravado dentro de você. Vamos começar sobre a humildade de Jesus. O primeiro ponto, como que Jesus exibiu, como que Ele mostrou, como os evangelhos, como que a palavra, a Bíblia, demonstra essa realidade. Vamos falar? Primeiro, ao tomar a nossa natureza. Segunda,
no seu nascimento. Terceiro, na sua sujeição aos seus pais. 4, em sua situação de vida. 5, na sua pobreza. 6, no ter participado de nossa fraqueza. 7, no ter se tornado servo. 8, no ter submetido às ordenanças. 9, ter se associado aos desprezados. 10, no ter rejeitado as honrarias. 11, na sua entrada em Jerusalém. 12, no ter lavado os pés dos discípulos. 13, na sua obediência. 14, no ter submetido aos sofrimentos. 15, no ter se exposto a repreensão e zombarias. 16, na sua morte. 17, por esse motivo foi desprezado. 18, sua exaltação, resultado da sua humildade. 19, os santos devem imitar a humildade de Cristo. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. A palavra diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. A vida só é vida quando deixa de ser uma teoria e nós colocamos em prática. A palavra diz: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, e Ele, a seu tempo, vai te exaltar. Não tenha preocupação da exaltação, mas Deus cumpre a sua palavra. Quando você vê a história de José na Bíblia, você o vê descendo, 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 até não ter mais para onde descer. No fundo de um cárcere no Egito, há milhares de anos atrás, aquele trapo de gente lá no fundo. E quando a gente cai, você vai acabar caindo no trono. Assim é a nossa caminhada. A sua preocupação deve ser uma só, meu irmão, só uma: seu amor para com Ele. Aonde você estaria? Como você estaria se Ele não tivesse alcançado você? Nós temos aprendido que participando das nossas reuniões, basicamente para as 3 coisas: para receber, celebrar e repartir. Vivemos para receber. Ele tem nos dado tanto. Seu coração está aí batendo, você está com vida. E a sua vida não é para você. A vida só é vida quando você escolhe viver segundo a palavra. Se você soubesse da preciosidade que é viver para o Senhor, não pela metade. Quando você o ama, mais do que assistir uma partida de futebol, muito mais. Quando Ele é o tudo, quando Ele é o mais para você, é isso que conta. A Bíblia diz que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Belo Horizonte aguarda que cada ovelha de Lagoinha possa realmente sair daqui vivendo essa realidade, deixando esse perfume da vida do Senhor exalar através de cada um de nós, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, no modo como você vive, como em casa, como família, na sua escola, no seu trabalho. A cada instante as pessoas ao olharem para você vão sempre dizer: tem algo diferente nele, tem algo diferente. Ele é de qual religião? Não é de uma religião, é Jesus nele. É Jesus nele. O mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em nós. O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus habita em nós. A terra anseia essa manifestação dos filhos de Deus. Nós vamos cantar uma oração agora. E nessa oração tudo que queremos falar. Vamos cantar: aclame ao Senhor toda a terra, ao nome dEle. Mas como? A terra vai se encher da glória e do conhecimento de Deus, através de quem? Do irmão que está segurando a sua mão. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão,
é através de você. Quando você fala através de você, você está falando para ele, está dizendo para você também, não é assim? Então deem as mãos pelos corredores, levante a sua mão, levante a mão do seu irmão e cante como você nunca cantou. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Vamos declarar, meu Jesus, meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo.
Feche os seus olhos, levante suas mãos. O Espírito Santo está aqui, querido. Você crê nisso? Eu disse que o Espírito Santo está aqui. Você crê nisso? Enquanto nós cantávamos aqui, querido, eu senti uma unção de cura muito forte descendo aqui nesse lugar. E eu creio que Deus vai curar pessoas aqui nesse momento. Você crê? Se você tem uma enfermidade, coloque a mão no local da sua enfermidade nessa hora. Se você não puder, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Eu creio que Deus vai liberar uma unção de cura sobre a nossa vida nessa hora. Nós estamos falando sobre o nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que esse nome foi exaltado acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Atos capítulo 10, versículo 38, a palavra diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando aqueles que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Você pode fechar os seus olhos e começar a clamar nessa hora e pedir: Senhor, toca a minha vida, Senhor, toca a minha vida, Pai. Nós cremos, ó Deus. Nessa noite nós ouvimos essa palavra tão maravilhosa, Senhor, a respeito do nome do Teu Filho, da pessoa do Teu Filho, porque Ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo encontrado Ele em forma humana, Senhor, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas a Tua palavra nos diz que Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu todas as estruturas das trevas. A Tua palavra diz em Colossenses 2,15 que Ele expôs, ó Deus, publicamente ao ridículo principados e potestades, e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Tua palavra também diz, ó Deus, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aqui nessa noite está a Tua igreja, Senhor, que recebe de Ti o milagre, que recebe de Ti cura, Senhor, recebe de Ti um toque, recebe de Ti, Senhor, essa graça, essa unção, ó Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, do alto da cabeça para os pés. Toca, Senhor, aonde houver uma enfermidade alojada, Senhor, no corpo dos Teus filhos, Senhor, seja ela no corpo, seja ela na alma, alcança com o Teu toque de cura nessa hora, Senhor. Mas não apenas aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa, que estão no hospital, Senhor, onde houver alguém nos assistindo nessa hora, Pai, que carece do toque de cura do Senhor, nós suplicamos, libera a Tua unção de cura, Senhor, libera o Teu poder de cura, Senhor, libera o Teu poder de cura, Senhor. Começa a receber, igreja, começa a receber esse toque nessa hora, começa a receber nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ministramos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pegue suas mãos, Senhor, e adore a esse Deus. Receba o Seu milagre nessa noite. Se você crer, levante suas mãos a Ele, e como sinal de rendição, de agradecimento por essa cura, você pode glorificá-lo, exaltá-lo, abrir os seus lábios em louvor e adoração e dizer: Pai, eu Te agradeço pela minha cura, eu Te agradeço pelo meu milagre. Eu creio, eu creio, eu creio, Deus, incomparáveis. Declare: incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis
Este livro é a palavra dele. As promessas estão aqui. E ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E ninguém o arrebatará das minhas mãos. Promessa diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nesse instante, coloque as mãos sobre seu peito. Olhe para mim. Aquele que se humilhou ao ponto de ser comparado a um verme, foi esmagado, mas o Senhor o levantou. E hoje, agora, Ele está à direita de Deus o Pai. Ele olha para você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Serei com ele, ele comigo. Talvez você seja alguém que já ouviu tantas vezes o Evangelho, mas até hoje não entregou sua vida a Jesus. Está você alguém que um dia caminhou com ele e acabou se desviando, se escandalizando, coisas aconteceram, e você até disse: nunca mais eu volto numa igreja. Mas hoje Deus te trouxe aqui. Esta é a hora da sua reconciliação. Feche seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador miserável. Eu não consigo mudar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu para me salvar. Entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu corro buscando a reconciliação. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer a última oração agora. E é uma oração por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado dos caminhos dele e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Fique com seus olhos fechados. Eu vou pedir que você que hoje entrega a sua vida a Jesus, o toma como seu Senhor e Salvador, ou você que busca a reconciliação com Ele, para que eu ore por você, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida. Você que hoje busca o Senhor, volta para Ele, levante bem alto a sua mão, lá na segunda galeria, aqui na primeira, levante bem alto, aqui no térreo. Isso. Agora faça assim, pode abrir os olhos. Todo silêncio. O coral vai cantar uma mensagem que diz que Deus é fiel. E enquanto o coral estiver cantando essa mensagem, que Deus é fiel para te receber, te perdoar, te oferecer um novo começo, eu quero pedir que todos que levantaram as suas mãos venham até aqui no altar. Nós vamos orar por você agora. Meu irmão, você que já é salvo, todos em pé agora. É uma hora de batalha espiritual. É hora de guerra agora. Você pode ser esse instrumento nas mãos de Deus hoje. Comece a sê-lo. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Quando o coral começar a cantar, venha, venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele,
aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Vem, vem, vem. Lá da segunda galeria, da primeira, vem. Em momentos de dor, em meio às lágrimas de pavor, há um Deus que é fiel a mim. Se minhas forças se vão e em meu ser
fiel.